Eu vou falar sobre, Lev Vygotsky e a mediação tecnológica, aprendizagem e interação na era digital. A teoria histórico-cultural elaborada por Lev Vygotsky, ela se consolidou como um dos mais robustos referenciais teóricos para compreender os processos de aprendizagem e desenvolvimento humano na sua dimensão social e cultural. A sua abordagem, ela rompe com as perspectivas inatistas e individualistas, ao afirmar que as funções psicológicas superiores não emergem espontaneamente do sujeito, mas se constituem por meio da internalização de práticas sociais mediadas por signos e instrumentos simbólicos, com destaque para a linguagem. O desenvolvimento, portanto, não é apenas um processo biológico linear, mas um fenômeno profundamente vinculado a interações humanas e ao contexto histórico em que o sujeito está inserido. Ao reconhecer que a linguagem é o principal mediador simbólico da atividade mental, o Vygotsky confere à comunicação um papel estruturante na constituição da consciência. Não se trata apenas de um meio de transmissão de informações, mas de uma ferramenta que organiza, regula e transforma o pensamento. Essa compreensão adquire especial relevância na contemporaneidade, em que a linguagem assume formas expandidas, integrando texto, imagem, som e hipertexto em ambientes virtuais dinâmicos. Plataformas educacionais, redes sociais digitais e dispositivos móveis transformam os modos de ensinar e aprender, promovendo novas formas de comunicação e expressão que exigem do educador competências discursivas e tecnológicas para lidar com os múltiplos letramentos da era digital. O conceito de mediação, que é um elemento central da teoria de Vygotsky, ele passa a demandar releituras à luz de transformações tecnológicas em curso. Se na concepção original os instrumentos de mediação eram predominantemente materiais e simbólicos, como a fala, a escrita, os sistemas numéricos e os mapas, hoje é necessário incluir dispositivos digitais, interfaces interativas, algoritmos e ambientes virtuais como novos mediadores culturais. Tais artefatos não apenas operam como recursos de apoio, mas influenciam diretamente os processos de construção do conhecimento. As tecnologias digitais não apenas ampliam o acesso à informação, mas também transformam os modos de pensar, organizar e produzir saberes, tornando-se constitutivas da experiência educativa e da subjetividade dos aprendizes. As tecnologias, elas impõem um novo ritmo à educação, exigindo do professor não apenas domínio instrumental, mas sobretudo uma postura investigativa e criativa frente às demandas formativas emergentes. Trata-se de compreender que cada ferramenta traz consigo possibilidades e limites, influenciando os modos de organização do conhecimento, as relações entre os sujeitos e os critérios de validação da aprendizagem. Assim, a incorporação das tecnologias deve ser orientada por projetos pedagógicos que privilegiem a construção coletiva do saber, a autoria dos estudantes e a formação integral dos sujeitos em detrimento de uma simples adaptação a modismos ou prescrições tecnocráticas. Nesse sentido, compreender a tecnologia como mediação implica reconhecer sua potência formativa, mas também seus condicionamentos, seus condicionantes culturais, socioculturais. Dispositivos tecnológicos não são neutros, mas atravessados por intencionalidades políticas, econômicas e ideológicas, que afetam a forma como são utilizados nos processos de ensino e aprendizagem. Por isso, é fundamental que os educadores sejam capazes de ler criticamente esses artefatos, compreendendo que sua incorporação ao cotidiano exige escolhas pedagógicas conscientes e alinhadas a projetos formativos e emancipatórios. A zona de desenvolvimento proximal, conceito nuclear na teoria histórica cultural de Vygotsky, ela ganha novas camadas de sentido quando reintegrada à luz das transformações educacionais promovidas pela cultura digital, tradicionalmente compreendida como um intervalo entre aquilo que o aprendiz consegue realizar de forma autônoma e o que pode alcançar com a mediação de um outro mais experiente, seja um professor, colega ou adulto. Essa zona revela-se hoje um campo fértil para novas formas de integração pedagógica, colaboração distribuída e aprendizagem em rede. No contexto da cultura digital, esse mediador pode assumir múltiplas formas: professores, colegas, plataformas adaptativas, comunidades virtuais de aprendizagem,
recursos de inteligência artificial e redes colaborativas. Ferramentas como fóruns, ambientes gamificados e aprendizagem entre pares se configuram como práticas que ativam o potencial da zona de desenvolvimento proximal, promovendo a construção coletiva do conhecimento e valorização da autoria dos estudantes. A perspectiva da inteligência coletiva, proposta por Vygotsky, aproxima-se dessa lógica ao considerar que o saber não se encontra centralizado em um único sujeito, mas é distribuído em redes de interação social e cognitiva, nas quais cada indivíduo contribui com seu repertório para a construção de saberes comuns. Essa concepção amplia significativamente a compreensão do papel das tecnologias digitais, não mais vistas como meras ferramentas de acesso à informação, mas como espaços epistemológicos ativos onde se tecem relações, circulam sentidos e se constroem saberes de forma colaborativa. As plataformas digitais tornam-se arenas de interação simbólica, negociação de significados e processos contínuos de cocriação, nos quais os sujeitos deixam de ser receptores passivos de conteúdos e assumem protagonismo na produção e ressignificação do conhecimento. Contudo, é necessário manter um olhar crítico sobre essas transformações. Selwyn alerta que as tecnologias educacionais não operam de forma descontextualizada, uma vez que são produtos de estruturas sociais, econômicas e políticas que muitas vezes reproduzem desigualdades e limitam a autonomia pedagógica. A crítica ao determinismo tecnológico se articula à própria teoria de Vygotsky, que insiste na análise histórica e contextual dos fenômenos humanos. Assim, o uso das tecnologias deve ser orientado por um projeto educativo que priorize o desenvolvimento integral dos sujeitos, e não apenas sua adaptação a padrões instrumentais de desempenho. Outro aspecto importante da teoria de Vygotsky diz respeito à formação de conceitos amplamente desenvolvida em a construção do pensamento e da linguagem. Para o autor, a aprendizagem significa estar associada à internalização de conceitos científicos, o que requer mediações pedagógicas sistemáticas e intencionais. No contexto da educação digital, essa mediação precisa ser repensada em função da multiplicidade de fontes de informação, da fragmentação dos discursos e da velocidade com que o conhecimento circula. Cabe ao educador criar condições para que os estudantes avancem da informação à compreensão conceitual, da reprodução à problematização crítica, e essa visão encontra ressonância em Morin, que destaca a importância de metodologias ativas e participativas no cenário da cultura digital. Para o autor, o papel do professor passa a ser de curador, facilitador e articulador de experiências, favorecendo o protagonismo dos estudantes e a construção de sentido nas práticas de aprendizagem. Essa abordagem dialoga diretamente com a perspectiva de Vygotsky, que concebe o sujeito como agente ativo no seu processo de desenvolvimento, inserido em uma trama de relações sociais que constituem a base de sua formação. Portanto, atualizar o pensamento de Vygotsky diante dos desafios contemporâneos exige mais do que a simples transposição de seus conceitos para novas realidades tecnológicas. Trata-se de um esforço de releitura crítica e contextualizada, que reconheça a vitalidade de sua teoria, ao mesmo tempo em que a submete a uma interlocução fecunda com as transformações sociotécnicas e culturais da atualidade. Em uma era marcada pela hiperconectividade, pela multiplicidade de linguagens e pela fluidez dos espaços de aprendizagem, os fundamentos da abordagem histórico-cultural, como a mediação simbólica, a centralidade da linguagem, a interação social e a zona de desenvolvimento proximal, adquirem novos conceitos, novos contornos, exigem novas interpretações. Cabe aos educadores, pesquisadores e formuladores de políticas públicas no campo da educação e das novas tecnologias a tarefa urgente e estratégica de criar pontes entre o legado teórico de matrizes como a de Vygotsky e as práticas pedagógicas emergentes em contextos digitais e híbridos. Esse movimento não pode ser meramente técnico operacional, mas exige um compromisso ético, epistemológico e político com a reconstrução de sentidos para a educação em um mundo marcado por profundas desigualdades, rápidas transformações tecnológicas e crescentes complexidades culturais. Eu encerro com as referências.